Seja muito bem-vindo. Esse é meu Coração Saudável. Essa semana vamos colocar aqui no YouTube uma playlist com 3 vídeos falando sobre bloqueios no coração. E o primeiro bloqueio que eu quero falar para você é sobre o bloqueio de ramo direito. Eu tô sem o audiovisual que a gente costuma usar, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa. Dá uma olhada nessa foto aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho o coração, aqui são os átrios, aqui são os ventrículos esquematicamente, tá certo? O estímulo cardíaco para o coração bater, ele começa aqui no átrio direito, num lugar chamado nó sinusal. Então imagina que tem uma bolinha aqui com células especializadas que produzem estímulo elétrico. É esse estímulo elétrico que faz o coração bater. Esse estímulo elétrico começa aqui, ele se espalha pelos átrios, então os átrios contraem. Tem um ponto, que é essa segunda bolinha que eu coloquei aqui no meio, que a gente chama de nó atrioventricular, que é um ponto onde ele dá uma pausa para o tempo dos ventrículos se encherem. E a partir daí, o estímulo passa para os ventrículos por feixes especializados na transmissão de estímulos elétricos, que a gente chama de ramo direito, que vai para o ventrículo direito, e ramo esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o bloqueio de ramo direito, e depois a gente vai falar sobre o bloqueio de ramo esquerdo, lembrando que esse vídeo é um vídeo informativo para pacientes e leigos. Portanto, eu não vou entrar aqui no assunto, por exemplo, de alterações eletrocardiográficas, diagnóstico de doença, porque isso daqui é para a população geral. É um vídeo informativo para que você não se assuste quando você pegue um eletrocardiograma e veja que está bloqueio de ramo direito. Por quê? Existe uma porcentagem da população que tem bloqueio de ramo direito e isso não é doença. Ou seja, é uma alteração ali no eletrocardiograma, significa que esse ramo direito que faz o estímulo elétrico, ele não está funcionando bem, mas eventualmente ele não funciona bem e não tem doença. Significa que, ao ver um bloqueio de ramo direito, eu não devo investigar nada? Não. Ao ver um bloqueio de ramo direito, eu vou procurar outras causas, porque tem outras coisas que são doença que também podem causar bloqueio de ramo direito. E eu quero pontuar aqui algumas para vocês. A primeira, no Brasil, talvez a mais clássica, talvez não sei nem se é a mais comum, mas a mais clássica com certeza, é a doença de Chagas, a doença do bicho barbeiro. A doença de Chagas, ela pode dar uma alteração clássica do eletrocardiograma quando ele pega esses feixes especializados na transmissão do estímulo elétrico, que é o bloqueio de ramo direito, e uma outra coisa que é mais técnica, que a gente não vai entrar em nenhum dos vídeos aqui, que é o tal do bloqueio divisional antero-superior esquerdo. É a alteração clássica da doença de Chagas. Então, viu o bloqueio de ramo direito, não custa pedir uma sorologia de Chagas para poder saber se tem exposição. Claro que paciente que nasceu em São Paulo, nasceu em Campinas, nasceu no Rio de Janeiro, sempre teve uma vida urbana, nunca foi passear em lugares onde tem bicho barbeiro, onde tem casa de pau-pique, é pouco provável. Mas, se você tem histórico, a gente tem ainda um resíduo de imigração no Brasil, uma população que nasceu em áreas rurais e vem para áreas urbanas, ainda na fase adulta, muita gente que veio aí nos últimos 20, 30 anos, precisamos pensar. Outra coisa que você tem que pensar é que ele pode significar sobrecarga da câmara direita. E o que causa sobrecarga de câmaras direitas? Vamos lá. A primeira e a mais clássica é a hipertensão pulmonar. Então, a gente vai ter mais para frente um vídeo no canal sobre hipertensão pulmonar, mas hipertensão pulmonar sobrecarrega as câmaras direitas. O que causa hipertensão pulmonar, Bruno? Primeiro, doenças do pulmão. Então, doenças primárias do pulmão, como, por exemplo, DPOC, enfisema, asma muito grave, mas várias doenças pulmonares podem dar hipertensão pulmonar e doenças do ventrículo esquerdo, por exemplo, alterações na válvula mitral, estenose mitral, insuficiência cardíaca, quando tem disfunção do ventrículo esquerdo, tudo isso pode aumentar a chance desse paciente ter hipertensão pulmonar, e essa hipertensão pulmonar passa a alterar o eletrocardiograma com bloqueio de ramo direito, e é critério de gravidade, ou seja, se você tem hipertensão pulmonar nesses pacientes cardiopatas, você precisa prestar mais atenção, exige um cuidado especial. Por último, doenças infiltrativas ali no ventrículo direito. Tem uma que é a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é super incomum aqui no Brasil, bem rara mesmo.
e não costuma dar bloqueio de ramo direito, mas são doenças que alteram a anatomia do ventrículo direito e podem levar a isso. E lembrar também que infarto, dependendo da extensão do infarto, também pode dar bloqueio de ramo direito. Mensagem final. Viu um bloqueio de ramo direito no eletrocardiograma? Devo me desesperar? Não. Principalmente se você não sente nada. Se você não sente nada, isso é a informação mais importante. Não existe nada que seja desconectado da clínica com os achados dos exames. Claro que existem doenças assintomáticas, mas se você não tem sintoma nenhum e tem bloqueio de ramo direito, vai pesquisar, vai investigar, mas não vai se desesperar. Bacana? Convido você a assistir a alteração do bloqueio de ramo esquerdo e depois que a gente vai falar sobre outros tipos de bloqueio, que são os atrioventriculares, que podem precisar de marca-passo. E se isso te interessou, se isso falou com você, se isso foi uma dúvida que te esclareceu, compartilha, por favor. Dá um like, curte tanto no Facebook quanto no YouTube. Dessa série, dessa semana, só esse vídeo que vai para o Facebook. Os outros você vai conseguir ver lá no YouTube. Bacana? Um forte abraço para você.